Muito bem. Boa noite para vocês no nosso Instagram. Aqui é Érico San Juan, caricaturista. A gente está fazendo pela terceira vez às quartas-feiras. Hoje, quarta-feira, 9 da noite. Estamos fazendo nossa terceira live com artistas, com amigos da arte, né? Gente que tem afinidades com o meu trabalho e eu tenho afinidade com o trabalho deles, né? São artistas de diversos perfis, né? Eu sou caricaturista, mas eu estou trazendo muita gente aqui que tem experiências variadas com arte, né? Então, vão ser sempre conversas assim bem legais, né? Com essa troca de experiências de gente com experiências em arte, mas experiências diversificadas com arte, né? Então a gente vai bater um papo aqui com gente de perfis variados dentro da arte e também, se Deus quiser, eu agradeço muito a presença de vocês vendo essas nossas lives às quartas às 9 da noite, né? Na nossa terceira live. Então já te convido para fazer a sua pergunta, tanto para mim quanto para a convidada, que já estou anunciando e já estou vendo que ela está no ar aqui. Já já eu vou fazer a solicitação e nós vamos começar essa nossa conversa aqui, que vai ser muito boa, né? Que eu gosto muito do trabalho de todas as pessoas que eu estou convidando aqui para as lives, né? Então, por essa circunstância especial do destino aí, né, que todo mundo já sabe, a gente está estreitando de um jeito ou de outro os diálogos com as pessoas também que a gente aprecia, né? Então, há essas lives todas de sertanejos, lives altamente etílicas, né? Que o pessoal canta, dança, bebe, fala bobagem, mas aqui a gente não está livre de falar uma besteirinha vez ou outra, mas aqui o papo pretende ser descontraído, pretende ser uma troca bacana de experiências aí, com pessoas que são artistas e que gostam de arte, né? Então já vou chamar a minha convidada aqui, vou dar um aceno para ela. Ela já está aqui, já fiz o aceno, agora eu vou introduzi-la aqui na conversa para a gente começar a conversa, né? Senão vira monólogo. Então já estou solicitando aqui a Ana aqui. Já falei, quase falei, comecei a falar o nome dela aqui, mas a gente já vai se apresentar. Chegou, Ana! Tudo bom, Érico? Tudo Tudo bem, Ana? E bom? você? Tudo. Essa pergunta é Tudo muito especial ótimo. nesse momento, né? Como você está, né? E não é uma Já pergunta falei pra ele, gentil né? só, não é uma pergunta retórica. Então eu vou repetir a pergunta. Como você está? Eu estou dentro de casa, e você? Eu Eu estou, também. Eu estou dentro de... pretendia uma resposta um pouquinho mais complexa, mas vamos começar com a piada. Não, eu estou dentro de casa e... Não, eu estou bem, sabia? Eu estou tranquila. É. E você? Eu Tem tô que estar... bem, Tá tranquilo tô bem, pode também? falar. Não, tô tranquila, assim. A casa virou academia, virou sala de aula, virou lugar que você trabalha, você faz tudo aqui, né? Então, isso é viver com pouco. E é Poucos que metros quadrados. hoje em dia você vê que coisa, né? Antes a gente saía pra rua, né? Dependendo da área. No meu caso, eu sou cartunista, então sempre a coisa do home office, desde a internet de escada que eu faço home office. Então, para mim, de certa maneira, não mudou tanto assim. Talvez a demanda de caricatura ao vivo em empresas, infelizmente, não tem evento, então não tem caricatura ao vivo, né? Então não tem essa Exato. interação direta, no meu caso, com o público, que eu poderia ter por causa desse momento, né? Mas nunca só que quem saía para a rua para trabalhar, geralmente a gente trabalha demais, né? Então é uma canseira e geralmente a gente leva o trabalho para casa, né? Só que agora estamos em casa, Olha, você então sabe que ninguém vai levar trabalho para casa porque já está em casa, não, né? ele já tá em Então casa. já está em Não, você casa. sabe, Então a parte do já tá em casa. trânsito até a casa para levar o trabalho para casa já está limitada temporariamente, né? A Você sabe que eu essa. sou.
eu sou uma pessoa adaptável, eu me adapto muito rápido a qualquer situação. Então, nesse momento, eu estou pensando que a hora que voltar, já vai ser estranho se adaptar a sair, porque eu já estou adaptada É, a né? A ficar gente dentro vai de ter que se casa. adaptar. Eu já estou adaptada Mas agora a ficar dentro de casa. pois é. Agora a gente vai ter que se adaptar à rua quando nós voltarmos à rua, né? Então, é Não, curioso, exatamente. né? Eu já estou adaptada, eu usava tanto sapato de salto alto, já estou adaptada a ficar de chinelo de quarto, a ficar de Havaianas dentro de casa, já estou gostando, já tô gostando. Ai, É, né? não quero nem ver como vai ser quando voltar. Tá ficando mal acostumada, né? Olha isso. Tô, As tô ficando mal comodidades do home acostumada. office. A gente, Exatamente, viu? você tem a impressão, eu tenho visto por aí, tem gente que está dizendo que está trabalhando até mais por conta desse momento. No seu caso, o que, que mudou assim, Eu com tenho, relação a isso, ao trabalho, a quantidade de trabalho? Você está falando que você é flexível, né? não, mas eu tenho essa Então, impressão. depois a gente vai detalhar a coisa da arte, dos nossos ofícios e tudo, os detalhes todos, né? Graças Sim. a Deus temos uma hora aqui para isso. Mas assim, Cai nesse atual rapidinho, viu? momento, Uma hora passa é, rapidinho, o Instagram derruba a gente, viu? pois é. Mas agora, nas lives anteriores, eu garrei na conversa, acabei nem lendo aqui, o pessoal tão simpático que está acessando a gente, faz pergunta, vou tentar ser meio apresentador aqui hoje, né? Então, eu Ótimo, estou ótimo. aprendendo ao vivo, né? Conversar a gente sabe, agora interagir, vamos aprendendo, né? Mas assim, Exatamente. as lives anteriores que eu fiz, duas lives anteriores, eu tive que me despedir de repente, assim. Então agora sou um rapaz prevenido, né? Então, olha aí, Tá marcando horário, né? Mas estou tá marcando certíssimo. horário. Tá Então eu tenho que certíssimo. me preocupar, né? Eu tenho que me preocupar agora com interação, com fazer perguntas pertinentes para você, né? E E administrar esse o relógio tempo. aqui, administrar o tempo, O coisa que nós estamos tempo. fazendo sem as lives, né? Sem a live na nossa cara, Exatamente. né? Exatamente. Mas você pergunta se eu tô trabalhando mais, eu acho que eu tô trabalhando mais. Porque, na É, verdade, né? agora, né, além da gente estar trabalhando, porque eu sou professora universitária, né? Não sei se você sabe, mas eu Já vamos falar disso, já sou vamos falar professora. disso. A nossa linha do tempo aí. É, e a gente está dando aula, só que além de estar dando aula, agora eu limpo a casa, eu cozinho, tenho uma filha Isso. adolescente que está também 24 horas comigo dividindo o computador, e ainda por cima tem essa, eu tenho só um computador e eu e ela temos que usar o computador. Olha. Eu já estou vendo o preço de computador para comprar, porque não vai ter como. Olha, você tem que. As demandas de adolescentes são todas para ontem ou não? Ou você está tendo que negociar, fazer uma negociação aí? Como é que é? Não, ela tá. Olha, até que minha filha tá me surpreendendo, porque ela tem 15 anos. Aliás, a festa dela de 15 anos foi o último evento que a gente foi. Foi o último evento Mas olha aí. antes da gente entrar para dentro de casa. Foi aos É, 48 do segundo tempo. Nem aos 45, aos 48 do segundo tempo. Mas ela deu tempo chegou. de comemorar os 15 anos, né? Deu tempo de fazer a festa dela de 15 anos. Ela surtou um pouquinho, né? Ela surtou nos Olha, primeiros 2, 3 dias, mas depois ela, não tem o que fazer, né? Então vamos aceitar, né? E digamos que ela está controlada. Está ah, controlada. é. O surto não pode ser da doença. Eu acho que talvez um dos piores seja a nossa cabeça, né? Então aí que a gente tem que ter uma paciência budística praticamente, né? Todo mundo está Exatamente. aprendendo a se administrar, né? Administrar a Exatamente. cabecinha, né? É porque, na verdade, Então, como eu tenho uma amiga que é psicóloga e ela fala isso, nós estamos no privado, nós estamos dentro de sim, casa, mas nós estamos dentro de casa junto com a gente. Então a gente está vivendo sim, o privado. E o privado é você, às vezes, escancarar aquilo que está dentro de você e que você não queria ver muito, mas agora você é obrigado a ver. Então, como é que você é, vai administrar isso, né? Eu administrar o eu, não é administrar mais a vida do outro, é administrar a sua vida, exatamente, né? exatamente.
esse isolamento, confinamento, que qual seja o termo menos doloroso para se usar, né? Esse confinamento, essa situação colocou subitamente um espelho na alma de cada um, assim, né? Sim, Então pode ser muito difícil porque não está acostumado a fazer esse exercício de olhar para dentro de si, né? exatamente, Então, exatamente. O que eu acho então que muitas vezes a o que gente se olha através do outro, né? A a gente gente faz o se olha exercício muito. de se olhar através do outro, mas agora nós temos que nos voltar obrigatoriamente para si mesmos, né? Para a gente mesmo, né? Exatamente. O que a gente faz muito, olhar, é exatamente isso que você falou, olhar o outro e ficar vendo só as nossas sombras projetadas no outro. Só que agora a gente vai ter que ver as sombras projetadas em nós mesmos. Isso pode ser terrível, olha, até close para assustar, ó. Exato, isso pode ser, mas pode ser muito bom também quando a pessoa ela tem uma certa resiliência e ela olha com É, carinho esses, né? Tudo depende do ponto de vista, né, Érico? Tudo depende do ponto de vista. exato. Se você olha a coisa com carinho ou se você olha a coisa com né? Não quero ver muito isso, né? Mas eu acho que nós Não que pode serrar os desenhamos. dentes nessa hora. Não, eu É, acho que nós que desenhamos, eu acho que a gente faz as duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que a gente olha o outro e olha a gente e tá tudo junto e misturado, né? exatamente, Quem exatamente. desenha se projeta muito. Nós temos, acho que o nosso espelho é o lápis, é a tablet, é a caneta óptica, né? Seja lá palitinho de fósforo, sei lá, Não, não é. que cada um usa para desenhar, né? Exatamente, Então a independente da gente, ferramenta. exatamente. Agora, olha, tá vendo? 15 minutos aqui. Eu não vou ficar bancando o cronômetro, mas já vamos ficar. Eu vou mudando os assuntos assim também, né? Como eu falei, vou tentar ser meio apresentador. Já acenei para muita gente que está nos assistindo aqui. A gente agradece, viu? A audiência seleta de todos vocês. Ô, Ana, queria começar falando de você, né? É a nossa psicanálise da quarentena aqui. Joia. A nossa psicanálise, já que não é psicanálise de boteca, é psicanálise em casa, Ótimo, informalmente e tal, né? É. ótimo. Então, é o seguinte, é, o que eu acho interessante, primeiro que eu conheci você pelas redes sociais, né? Não conhecia a sua atuação como professor universitário. Eu conhecia a arte que você coloca nas suas redes, né? O The Ana Illustrations, né? Exatamente, E do o seu perfil no pseudônimo. Instagram, né? É. E eu conheci você como a artista que você é, né? No Instagram. O seu Instagram. Que é as redes indicam a gente, as nossas mapeiam as nossas preferências e vão jogando as alternativas para a gente. Então foi uma dessas buscas e alternativas que eles colocam para a gente que eu conheci o seu trabalho, né? E uma coisa me chamou muito a atenção, que em tempos de 3D, que todo mundo desenha meio Pixar da vida, assim, eu percebo que, embora tenha muitos artistas que a gente conheceu, como eu te conheci nas redes sociais, né? Parece que o predomínio, pelo menos do mercado, é o 3D mesmo, né? Então a coisa do Uhum. traço, do 2D, me parece menos predominante, ao menos em condições de ilustração para o mercado, né? Então isso já me surpreendeu numa primeira uma olhada assim no seu Instagram, né? Você é do traço. E você é do traço sintético e poucas cores, quando você usa, é um detalhe aqui, outro ali no seu trabalho. E ilustração de moda. Aí vocês podem me perguntar, o que esse caricaturista gosta de moda, né? Será que dá para desconfiar desse cidadão aí de alguma forma, né? Não vou falar o que vocês estão pensando, que é politicamente incorreto, né? Mas me chamou a atenção a primeira coisa do traço, a elegância, porque tem muito do que eu conheço, do pouco que eu conheço, tem muito desenhista, estilista que usa o desenho, mas ele não é um desenho muito artístico. Ele é um desenho que serve
há o objetivo, até pragmaticamente, de desenhar a roupa e tal. Você é uma ilustradora de moda, sabe? Então é uma coisa que você não é uma pessoa que é só a técnica, você é criadora também, né? Então isso já, duas coisas aí que são muito importantes para mim, né? Pelo menos eu como admirador de artista. A criação e a personalidade da criação, né? Então, e o traço, três coisas na verdade. Traço, personalidade e a outra eu esqueci, mas enfim, vamos falar muito disso. Não, você sabe, Eu Érico, tem preciso uma aprender a ser coisa, apresentador, né? é uma Então, coisa assim, engraçada. Pode falar. então, o Não, pode falar. seguinte, aí que já aqui a nave a gente mostra as coisas também, né? Aí eu fiquei muito feliz, porque como eu sou da sua geração e a gente cresceu com revista, com jornal, nós somos de antes da internet, né? Então isso Bem daqui que nós antes. estamos fazendo já é uma coisa maravilhosa que nós da nossa geração a gente não ia imaginar que ia ter um tipo de conversa como esse, né? Então Ah, bendita não. internet, né? Não é? Então nós viemos antes desse mundo que a sua filha já nasceu nele, né? No mundo da internet, no mundo virtual, né? Sim, eu conheci a Então, internet, eu tinha 20 anos já, né? pois é. Internet de escada, né? Discada. Então, caríssima. Depois da meia-noite, né? Essas coisas todas, né? Aquele barulhinho Exatamente. chato da conexão e tudo. Então, assim, o meu preâmbulo está muito longo, então eu vou mostrar. Aí o que que acontece? Eu me remeti a coisa da revista e tal. Aí você tinha atuação e ainda tem atuação com ilustrações na internet. E eis que de repente eu vejo isto aqui. A revista Tutti, aqui de Piracicaba, da MBM Escritório de Ideias, né? Do Bruno Chamochumbi. Um dos últimos números dessa revista foi uma edição especial de final de ano, né? Que era como Foi. se fosse um guia de profissionais, né? E você estava nesse guia. Mas não só documentado o seu trabalho dentro da revista, né? Mas você fez a capa da revista, com essa elegância, com esse traço super bonito, e que o design da capa mostrou lindamente o seu trabalho aqui, né? Então, olhem a elegância do trabalho dessa moça chamada Ana Paula Souza. Olha Você aqui. gostou, Érico? E principalmente porque as revistas privilegiam muito a coisa das fotos, né? A ilustração ela não é tão utilizada em revistas. Dependendo da linha da revista, você vai achar numa revista de design, talvez. E hoje está muito mais a coisa da internet, né? Então, duas Exatamente. coisas raras: ilustração e revista e o fato de existir revista. Então, isso Exatamente. aqui para mim Né? foi maravilhoso de ver, né? Uma coisa meio New Aí conta Yorker, dessa né? capa pra gente. É vintage, revista é vintage. Se bem que a New Conta pra Yorkers, nós. a New Yorkers até hoje existe, né? A New Yorkers ela tem ainda essa Pois coisa da é. ilustração até hoje, até hoje. Mas sabe que é uma coisa engraçada, porque como você começou, né? Como você começou a história contando que você me achou pela internet como uma pessoa que desenhava. Mas eu vivo essas duas Isso. coisas, porque quem me encontra pela internet como a The Illustrations, que eu falo que é meu pseudônimo, como assim você é professor da Unicamp e pesquisadora? E os meus colegas da Unicamp, muitos, a grande maioria, não sabia que eu desenhava. Como assim você Pois desenha? é. Então, é, dos- Oi? Oi? como assim você desenha? Eu tenho um colega que ele mora no Canadá hoje, e ele é um super pesquisador, ele é um cara, É. assim, trabalha com câncer muito pesado, e outro dia, falando com ele por e-mail, foi muito engraçado, porque no e-mail, eu conversando com ele sobre pesquisa de câncer, ele mandou uma frase assim, pô, Ana, eu te sigo no Instagram, eu não sabia que você desenhava. Aí eu olhei e eu escrevi para ele e eu não sabia que você gostava do que eu desenhava, né? Porque totalmente Olha, fora do contexto. surpresa dupla. Apesar do é muito engraçado isso, muito engraçado. Mas você fez uma análise muito fiel do que realmente eu sou e assim eu fico honrada pela sua percepção como caricaturista. Você me conheceu na internet, eu já te conhecia
das tirinhas nos jornais. Então eu já sabia quem era você, Aí dos conta. quadrinhos nos jornais, das tirinhas. É, Das tirinhas nos a jornais. gente veio do impresso, realmente. Então, você me conheceu no mundo do impresso, né, Ana? Sim, Porque eu sim. tive aqui, caso, eu só vou dar uma fala rapidinha aqui. Eu comecei a fazer o meu trabalho de caricaturista, mais de ilustrador no começo, né? As minhas duas linhas principais, as minhas frentes de atuação no humor gráfico foram primeiro os quadrinhos, né? E depois as caricaturas. E tanto caricaturas quanto os quadrinhos, eles têm personagens, né? Só que Tem personagens personagens. reais são as caricaturas e os quadrinhos são os personagens que podem ser verossímeis, né? Eles têm um dado de verossimilhança, de uma certa realidade, mas é o que passa na nossa cabeça, né? Exato, Então, tem a ver. Eu estou sempre lidando com gente, né? Como você, né? E aí um dos exato. nossos, não é? Uma das nossas afinidades é essa. Nós desenhamos gente, né? Só para você ter uma ideia, um Perfeito. dado curioso aqui. Eu sou ilustrador, eu tenho que desenhar de tudo, né? Sou profissional disso. E uma vez o Senac aqui de Piracicaba, para quem eu já trabalhei diversas vezes, são parceiros maravilhosos, assim. Então, eles estavam inaugurando a nova sede aqui em Piracicaba, acho que uns 4 anos atrás, se não me engano. Aí eles me pediram para desenhar a sede nova. Eu que desenho bonequinho saltitante só, né? Eu falei, meu Deus, como que eu vou desenhar isso? Porque não é minha especialidade, né? Aí eu estufei o peito, né? Depois de pensar uns 5 segundos, me armei de brios assim, né? E falei, não, eu sou um ilustrador, eu vou desenhar essa bagaça aqui. Aí eu Eu fiz. imagino, eu imagino porque. Então, foi. Não, porque assim, é uma coisa engraçada, né? Porque as pessoas, às vezes, elas acham que uma pessoa que desenha, ela desenha qualquer coisa. Exato. E não é sempre assim, né? Eu já senti isso também. Eu Não já é? senti, eu já senti isso. Uma vez me perguntaram se eu desenharia uma coleção floral para estampar Olha, louças. Eu falei, floral não olha. é minha praia. Floral, desenho que eu tenho, mas floral não é a minha praia. Mas Pois assim, é. mas eu estava falando que assim, eu fico honrada pelo fato de, além de conhecer dos quadrinhos, das tirinhas dos jornais, do salão de humor que eu sempre Olha. frequentei ali, visitando, né, como espectadora, de repente eu começar a ter os seus pareceres, ter as suas análises. Então, para mim, assim, foi uma coisa, assim, eu fiquei lisonjeada realmente, porque é, para mim, desenhar sempre foi um hobby. Sempre foi um hobby. Eu desenho desde criança. Desde criança. Mas Sim, eu nunca pensei em ter no desenho meu ganha-pão. Então eu fui para um outro lado, sim. para um outro caminho, né? Mas a vida, ela não adianta. Aquilo que é o que a gente gosta mesmo, uma hora volta. E uma hora voltou para É. mim. E só que ela voltou numa época que existia rede social, que existia Instagram, e por uma brincadeira eu Exatamente. comecei a postar. Eu comecei a postar aquilo que eu desenhava totalmente despretensiosamente. Eu nunca tive pretensão nenhuma, nenhuma, nenhuma. Era realmente assim, eu vou enfeitar meu feed com os meus desenhos. Em vez de ficar enfeitando meu feed com a minha cara, eu vou ficar enfeitando meu feed com os meus desenhos. E os meus desenhos, embora tenha um quê de moda, porque eu gosto um pouco, eu realmente sou um pouco diferente, porque embora eu goste de moda, moda não é o principal para mim. O principal é como você colocou, o principal são as pessoas. Eu gosto de desenhar É, pessoas, de desenhar rosto, e assim, eu tenho referências nos pintores impressionistas, Renoir, sim. Monet, aquelas mulheres com chapelão mesmo. É. Então, assim, as pessoas não têm, na verdade, muita ideia, né? E é o traço. Eu sempre tive realmente muita facilidade em traçar, não em pintar. Eu já tentei, Sim. eu já tentei fazer aula de pintura. Já sei também que não é minha praia. Minha praia é desenhar. Mas de uma maneira mais sucinta, como muito bem você analisou. Você realmente, assim, fez uma síntese do meu trabalho muito bem feita. É a análise minimalista da vida, né, Ana?
Mas assim, eu acho interessante o seguinte, até achei legal falar com você aqui o que seria o nosso cafezinho que o Corona não deixou, nós estamos fazendo aqui para todo mundo na live. Que bom, né? O vírus serve para Sim. alguma coisa, às vezes. Enfim, mas enfim, eu achei interessante. O que eu acho interessante até no seu caso, né? Caso Ana, né? Olha, já é um caso. Mas assim, o lance é o seguinte, aqui no Brasil, até citei o caso lá de ter que desenhar lá a sede do Senac, e de repente você não aceitar uma encomenda e que fugia a sua linha de trabalho, né? Eu acho que o legal, assim, nós no Brasil, embora eu trabalhe só com desenho, e já é muita coisa, né? Nossa, é E verdade. o desenho tem muitas vertentes dentro do desenho, né? Não é só ilustração, pode ser aula, pode ser muita coisa mesmo, né? O que que acontece? Acho que o brasileiro ele tem uma coisa de ser polivalente. Então eu acho muito interessante a sua trajetória, porque você faz coisas aparentemente que não tem nada a ver. E até você antecipou um pouco a pergunta que eu te faria. Teve algum momento, tudo bem, você falou que recentemente, até mais recentemente, nas redes sociais, você começou a expor o seu trabalho de ilustração, né? Uhum. Mas você já tinha todo o mestrado, o doutorado, a área acadêmica que você atua, digamos, para o ganha-pão, né? Sim. Mas assim, você tem o ganha-alma agora, né? Que é a ilustração, que é muito forte, muito visível, né? Teve algum momento que houve alguma indecisão sobre que caminho seguir? E em que momento que houve uma possibilidade, ou há, ou não houve, ou não tem nada a ver? Houve um cruzamento dessas áreas todas, de alguma maneira? Houve um primeiro, Ah, pergunta fatiada, né? Existiu, ou existe, ou não existiu um cruzamento de todas essas expertises que você tem? Conta aí primeiro eu para nós. digo, não, primeiro eu digo assim, que não é tão distante essa coisa do desenho e do trabalhar a consciência, porque tem uma palavrinha que se encontra dos dois lados e essa palavrinha ela é importantíssima para os dois lados, que é criatividade. Para você ser um desenhista ou um cartunista ou qualquer tipo de arte que você faça, você precisa ter criatividade. Sim. E opa, tá dando uma rolada aqui, logo ela volta. A imagem está congelada. Já já a Ana volta aqui. O pessoal está entrando aqui. Vamos ver se consigo interagir um pouquinho com a turma. Muita a turma. Bom, a turma, a imagem congelou. Eu vou chamar a Ana novamente aqui. Então, agradeço a turma aqui que está prestigiando a nossa conversa aqui, né? Como se fosse um intervalo estratégico aqui, né? Vamos chamar a Ana novamente aqui. Ela deu uma saidinha, mas ela volta já já. Ana, vamos lá, vamos resgatar a Ana aqui do limbo virtual e involuntário aqui. Mais gente entrando na nossa conversa. Muito bem. Sou meio cegueta, então eu tenho que dar essa aproximada, né? Gilvia Drowning entrou. Instituto Juarez Machado. Juarez Machado, grande ilustrador. Zinha Ana Luísa, Joyce Graciane, Lina Arvaz, Amanda J. Medeiros. Estou acenando para Amanda aqui. Malu Bragante, já já, a querida amiga de Campinas. As 4 anos já tinham entrado aqui. Acenei para quase todo mundo. E vamos. Costeng entrou, acenei. Vamos chamar a Ana novamente aqui. Muito bem. Vamos adicionar. E Instagram, atenda as nossas preces aqui.
A Ana voltando aqui. Voltei. Ana! Voltei pelo celular agora porque eu estava em outro aparelho que caiu. Bom, live é Ai, assim ai, ai. mesmo, né? Live tá normal, tá caindo toda hora. Tá normal, tá normal. Mas você tem que ficar em pé. A conexão a gente dá um jeito aí. Ah, o Mark Zuckerberg está precisando melhorar lá os aparatos dele, Pois tecnológicos, é. porque tá caindo. Mas assim, eu tava comentando, né, Jampará estava comentando que criatividade é a palavra que une, né? Porque para você trabalhar com arte, você precisa ser criativo. E no Brasil, para você trabalhar com ciência, você precisa ser muito criativo o tempo todo. Pois é, né? Eu não sei o que é mais difícil, né, Ana? Você pode falar tranquilamente da parte da ciência, mas ciência e arte, né? Que é muito difícil, né? E Olha, não só é que fácil. Não é fácil, não. a gente. Mas é muito legal que eu tenho uma frase que eu inventei, que eu sou metido a inventar frases de efeito aqui para minha vida. Às vezes eu dou risada, às vezes eu sigo como um mantra diário, assim. E até estava falando com uma outra amiga hoje, né? Que muitas vezes a gente. As coisas são difíceis, mas elas não podem ser tornadas impossíveis, né? E Sim, muitas vezes a gente considera que o difícil é impossível, e não é bem assim, né? não, não é. E Então na é. verdade, na verdade, eu acredito que essa coisa do é o desafio. Na verdade, é o desafio. Não é que é É, impossível. Como que você vai enxergar isso? Você vai enxergar o copo meio cheio ou o copo meio vazio? Eu sempre uso essa metáfora do copo. O meu copo ele tá é, sempre meio cheio. Então, para mim é é. assim, sabe? Beleza, tá ficando difícil? Que venha, vamos ver até onde a gente vai. Então eu nunca tive muito medo, não, das coisas não darem certo. E tem algo que eu acho muito interessante, que hoje, um pouco mais velha, eu percebo o quanto é essa coisa da arte e como ela me ajuda na parte acadêmica. Porque as pessoas que são acadêmicas, Érico, elas geralmente são muito ceticistas, então elas são muito assim, ou é 8 ou 80, coisa é muito matemática. E eu nunca fui muito matemática, sabe? Eu acho que justamente por conta da arte, eu sempre fui meio até intuitiva. E o professor que foi o meu orientador, até hoje ele brinca comigo. Ana, você parte do nada e você chega sempre em algum lugar. Ele fala, porque as coisas sempre dão certo para você. E eu sempre brinquei com ele. E eu sempre segui a minha intuição. Ó, tudo poderia estar dizendo que, ó, vai por aqui, mas a minha intuição estava dizendo, não, vai pelo outro lado. Ah, então eu vou pelo outro É. lado. Então isso é muito engraçado, porque eu acho hoje, né, aos quase 45 anos já, com mais de 20 anos já de vida acadêmica, eu percebo que como isso me ajudou, como esse lado artístico, que naturalmente é intuitivo, me ajudou na minha vida acadêmica. E então é um presente. Eu acho que o que eu ganhei da vida foi esse dom da arte, que naturalmente nasceu comigo. Ele me ajudou. E hoje ele voltou para me sustentar. Porque quando eu não estou muito bem, não tem como não ficar bem depois de meia hora que você senta para desenhar, né, Érico? Pois é. A gente é engraçado, né? Você falou que você tem uma amiga psicóloga, né? Mas Sim, eu tenho até a impressão, sustentando esse ponto de vista, partindo dele, né, do que você falou, que a arte ela pode funcionar como uma autoterapia, né? ela é. Então, não é? Então eu acho muito interessante o seguinte, no meu caso, eu vou falar um pouco da minha biografia aqui, porque é um papo, né? Mas para relacionar o que a gente está falando. Muito, a coisa da caricatura, né? Eu costumo dizer, a minha definição de caricatura é um retrato bem-humorado de uma pessoa, seja ela famosona ou quem está perto de nós. Eu não vou dizer o desconhecido, o famoso ou quem está perto da gente, né?
Sim, E como eu tenho uma formação de fazer personagens e não humor, aquela coisa agressiva, e vim de suplemento infantil, né? Nós somos da geração que havia jornais e havia cadernos para crianças, né? exatamente. Não é? Então, assim, eu tenho essa formação de profissional, né? Eu fui fazer uma faculdade de design gráfico em 2013, depois de quase mais de 20 anos já atuando com ilustração, né? Então, assim, o meu trabalho ele não é agressivo, o meu trabalho ele é convidativo. Então, a minha caricatura também não é agressiva, né? Ela é engraçada, mas ela não é cacetada no outro, né? Olha, não tô jogando na sua cara a sua cara, com trocadilho e tudo, né? Sim, Então é um trabalho que é a sua cara, mas é de uma maneira a mais convidativa, mais empática que eu possa fazer, né? Porque exato. eu tenho uma preocupação que não é uma coisa impeditiva, essa preocupação, de fazer o meu trabalho como ele tem que ser feito. Mas a minha visão no mundo é mais de ir ao encontro do outro. Não é me utilizar do outro para fazer piada ou para sacanear. Embora a caricatura seja uma espécie de uma zoeira, né? Vamos dizer que é uma zoeira simpática, vai. Então é muito isso. Então, assim, e até pegando esse gancho, uma coisa que eu percebi e que todo mundo, o mundo inteiro já tinha percebido antes de mim, né? Minha percepção foi meio devagar nesse aspecto. A gente vê os seus desenhos e a gente nota, tem a predomínio, ou quase a totalidade, ou a totalidade da figura feminina, né? Mas todos os seus desenhos têm literalmente a sua cara. Então conta para nós dessa sua você se colocar por inteiro no seu trabalho, né? Porque todos os seus trabalhos têm literalmente a sua cara. Conta para nós. É Como é que é isso? subconsciente, isso é subconsciente, viu? Isso não é consciente. Isso é algo que eu faço de uma maneira subconsciente e eu não percebia que eu fazia. Eu comecei a É, perceber que eu fazia quando as outras pessoas começaram a apontar isso em mim. Ana, é, você se desenha. Você foi uma das pessoas que apontou isso. Mas eu não tinha percebido, assim, eu não iria perceber. Mas foi uma sim, coisa tão engraçada que depois eu comecei a estudar um pouco estilo pessoal. Eu queria entender o que era estilo pessoal. E quando eu comecei a entender um pouco o que era estilo pessoal, e eu fui estudar um pouco estilo por autoconhecimento. Eu fui usar como uma ferramenta de autoconhecimento. Não porque eu queria, eu vou usar vermelho ou cor-de-rosa. Não, nada disso. Eu queria me conhecer. Então, por isso eu fui estudar estilo. E quando eu cheguei no final do processo, nesse processo de construção de estilo, você se define em duas palavras. E aí a minha definição de duas palavras era feminina cosmopolita. Aí olha agora eu coloquei isso. as duas palavras e falei, bom, mas os meus desenhos então era só ter olhado para eles, né? Porque feminina era sempre uma menina, com lação na cabeça e tudo mais. Cosmopolita, É, sempre dentro de uma metrópole, porque elas estavam sempre em Nova York, em Paris. Tá? é, Eu falei, se eu tivesse olhado os meus desenhos, olha como a gente se reflete realmente e não percebe, porque é subconsciente. exato. Eu falei, eu teria me encontrado. Eu falei, depois ficou claro e ficou óbvio para mim o que eu fazia. Então, hoje realmente eu percebo que não é que eu me desenho, mas eu coloco muito da minha essência, muito da minha essência. Até mesmo porque, Érico, eu nunca fui uma pessoa de copiar. Eu não consigo copiar. Eu gosto de criar. Eu não consigo copiar um desenho. E se alguém pedir para mim, copia alguma coisa, sabe aquelas escalas, fazer desenho nos quadrados, no Sim, papel nossa. quadricular? Não tenho paciência para aquilo. Meu Deus do céu, assim, não tenho paciência para aquilo. Eu gosto de É criar. torto, mas é meu. Exatamente, eu gosto de criar. Me dá uma folha em branco, aqui eu vou fazer um monte de traço, mas não me peça para copiar alguma coisa, fazer escala. Ai, não, É, não, não, não. Então eu percebi que vinha muito de dentro mesmo, que como se fosse uma assinatura de trabalho. É uma assinatura, né? sim. Uma assinatura de trabalho. Não, é curioso porque parece que até, eu não sei se isso tem a ver,
mas você tem as ferramentas de estudo para desempenhar o seu trabalho acadêmico. Mas, pelo que você está dizendo, você pode me confirmar ou não, se é uma impressão verdadeira, né? Mas acho que tem uma coisa de talvez uma certa rebeldia. Eu vou me afirmar, então se eu vou estudar desenho, vai ser do meu jeito, né? Pode ser, e é o caminho do autodidata, né? Muitas vezes a gente também não teve os tutoriais da internet, né? Não tinha, não tinha. Mas, Né? mas Parece que o desenho é uma zona de livre pra gente, né? Então, eu não sei, no meu caso, eu poderia, por exemplo, faço até uma autocrítica que eu faço, poderia ser muito melhor e ter muito mais ferramentas se eu estudasse mais. Só que eu sou teimoso que nem uma mula, sabe? eu É sou uma assim também. rebeldia, assim, que... Então, assim, eu prefiro fazer do meu jeito, eu bato o pé, tanto que eu fiz, na época que eu comecei a fazer ilustrações lá para o suplemento infantil do Jornal de Piracicaba, meu desenho ainda estava incipiente, tinha 15 anos, né? Já comecei numa idade que você poder nem estagiário hoje em dia você seria, né? Então é uma circunstância muito especial. Aí o que acontece? Me obrigaram a fazer um curso de desenho, que nos anos 90 ainda não tinha escola de desenho específica para um cara que queria desenhar cartoon. Ou eu ia ter que entrar no ateliê para vir artista plástico, ou não ia ter nada, assim. E eu achei um cara que veio de São Paulo, trabalhou nessa área de quadrinhos, ele estava abrindo uma escola aqui em Piracicaba, né? Aí eu fiz com ele 1 ano e meio. Eu lembro que eu interrompi o estudo quando eu estava começando a desenhar uma mão. E eu pensei, eu nunca vou conseguir esse negócio. Os meus dedos de cartoon vão ser cacho de banana, mas eu vou fazer do meu jeito. Mas, Érico, eu sou um pouco isso também, sim, viu? Essa coisa é do autodidata, acho que mesmo. Que eu É, também, assim, sabe? Eu saí do papel, eu fui para desenhar no tablet, mas assim, eu vou descobrir como esse negócio funciona sozinha. Não me venha com é, tutorial, nada, assim, eu não. É um pouco de resistência, não sei se é uma questão de geração, nossa, como é. Mas é uma coisa é, de colocar um pouco o seu eu, a sua autenticidade. Porque quando você vai para uma é, escola, nada contra as escolas, mas é um pouco roubar isso, é um pouco roubar o que você tem de você, do seu é. autêntico. Eu tenho uma prima que é estilista, eu tenho uma prima que realmente, assim, porque éramos em três, era eu e mais duas primas, e as três desenhavam muito quando eram crianças. E, e uma delas realmente virou estilista. E ela fez escola de moda, ela fez Santa Marcelina tal. Ela foi estilista da Olha, M, inclusive. E ela falou para mim isso. Ela falou, Paula, que em casa me chamam de Paula, não de Ana. Lá me chamam de Paula. Ela falou, Paula, não é a tua praia. Ela falou para mim, não é a tua praia uma escola. Porque vão querer te cercear em qualquer escola que você vai, vão querer te cercear com técnica. E você está muito mais para expandir a cabeça, para ver movimentos artísticos, para ver um pouco de loucura, e dessa loucura é, pegar o que você gosta, do que realmente aprender assim, a fazer um traço bonitinho, a pintar é. bonitinho. E hoje eu sei que eu não tenho paciência mesmo, não adianta. Mas você sabe, no meu caso, em desenho, e nem é diretamente ligado ao desenho, acho que a formação que eu tive um pouco mais prolongada com relação na área de desenho, nem é de ilustração necessariamente, ou de artes plásticas. Eu fui fazer faculdade de design gráfico na Unimap, né, em 2013. E por que que eu fui fazer? Eu tinha um fim, um objetivo específico. Pode ser uma pretensão desmedida de babaca até. Mas entrei assim. Eu passei dos quadrinhos, para mim o filão dos quadrinhos esgotou. Eu fiquei 20 anos fazendo, desde 90 até 2010. E passei a juventude praticamente fazendo, foi Fazendo maravilhoso. quadrinho. Mas assim, de uma hora encheu o saco, sabe?
E também um motivo muito forte foi que o jornal reincidiu o contrato de quem estava fazendo quadrinho, né? Então, os jornais têm essas ondas de vai e vem, de ter ou não ter charge, ou ter ou não ter tira, e agora não tem nem jornal direito, né? Mas enfim. Aí em 2010 eu parei, fui parado fazer quadrinho, eu também já estava de saco cheio, né? Foi meu Aí o que Deus. aconteceu? Aí eu pensei, eu preciso me recolocar no humor gráfico de uma outra forma. Aí eu pensei, eu vou fazer caricatura, que eu gosto. Que eu já fazia caricatura ao vivo em evento, né? Aí eu pensei, mas eu preciso ser artista, né? Me colocar como artista. Paradoxalmente, as pessoas me levarem a sério, né? Ter uma respeitabilidade, né? E aí eu pensei, o meu negócio é traço. Eu não vou fazer 3D. Eu não vou fazer caricatura de artista plástico. O que eu vou fazer? Eu vou fazer no traço. E o meu negócio é síntese. Eu trabalhei para jornal, o desenho saía às vezes desse tamaninho, você tem que. Você não pode ser muito artista no sentido de se esmerar tanto, com tanto detalhe. Senão as pessoas nem enxergam com o seu trabalho, né? Sai pequenininho no jornal, né? Aí eu pensei, qual que é o meu diferencial? É o traço. Então eu vou partir para o minimalismo, né? Aí eu fui mais adiante um pouquinho, fazer design gráfico para aprender os fundamentos da síntese, né? Então aí eu desenvolvi mais a minha caricatura tendo essa formação do design, que é o minimalismo, né? Você vai fazer um logotipo, uma marca de uma empresa, ela também, você vai ver no outdoor lá, longe, passando com o carro, vai ficar desse tamanho no seu olho também, né? Para Exato. caber no seu olhar, né? Então tem que ser sintético. Então, para mim, caiu como uma luva os fundamentos do design gráfico, né? Então, a minha formação é tecnólogo em design gráfico. Aí, um pouquinho antes também, eu pensei, eu sou um comunicador, né? Então, eu faço caricatura, eu tenho que aprender a falar, tenho que me desinibir, eu tenho que ser simpaticão, eu tenho que interagir, né? Então, então até tá servindo para live aqui. Aí eu fui fazer curso de radialismo. Eu tenho formação técnica como locutor também, né? Então a fonoaudióloga me enchia o saco por causa do sotaque, mas eu sobrevivi bravamente e concluí o curso. É, Então Piracicabana eu não tem muito, preciso. né? Não, A gente dá Piracicabana. entrevistas, né? Então a gente tem que se comunicar, a gente tem que saber onde está no mundo, nosso lugar no mundo, nosso trabalho. Tem que aprender a falar do trabalho também, né? Pode É ser que isso seja mesmo. maçante para muita gente, mas tem essa coisa do humor também, na fala. Eu gosto, às vezes, de umas frases de efeito, de fazer umas graças. Então, Mas tendo a técnica para falar e tendo a técnica desenvolvida do seu trabalho, da sua imagem, né? Então, assim, uma imagem pode valer mais que 1.000 palavras, mas eu também sei falar as palavras. Então, é não, com meio por certeza. aí o negócio. Não, com certeza, com toda certeza. É, eu aprendi tudo meio que na marra, né? Porque aprender a falar eu Não é? aprendi dando aula. Aprendi E é dando aula. engraçado. A gente sempre se declara um tímido incorrigível, não é verdade? Eu tenho certeza que Exatamente. você deve falar. Ai, que vergonha! Eu convidei outras pessoas queridas para as lives também, e tem muita gente que fala isso. Ah, mas eu tenho vergonha, eu não sei onde vou enfiar a cara, o que eu vou falar? Tem assunto para 1 hora falando. Mas eu pensei, eu sempre tranquilizo, vamos deixar rolar, a gente vai falar do nosso trabalho, o que pode interessar para as pessoas, a gente vai dar Então, risada, e não, a tudo gente bem. Eu estou bancando o já tá entrevistador aqui, meio. mas Não, eu, no caso, falo que eu tô meio cara de pau já. Eu já tô meio sem vergonha, cara de pau, porque assim, já perdi toda a minha vergonha. Inclusive, eu falo para os meus colegas, professores, falo para os meus alunos que serão futuramente professores. Eu falo, gente, Instagram é uma ferramenta que, para quem vai entrar numa sala de aula, é uma ferramenta ótima de treino. Você fazer live, você fazer stories, porque você está falando para um público. Quando você entra numa sala é, de aula, você também tem uma audiência, você está falando para o público. Então, bem ou é, mal, tudo é treino. Olha só, de repente chega coronavírus e a gente, em uma semana, saiu da sala de aula e teve que entrar no computador dando aula por videoconferência. É, exatamente. eu já estava treinada. Para mim não foi problema. Eu já estava
estava super treinada. Ainda comentei com alguns colegas. Falei, gente, vocês não podem ficar só fazendo transmissão do slide da aula. O aluno tem que te ver. Você tem que fechar o vídeo Exato, lá, você tem que aparecer, tem que mostrar a tua cara. O aluno vê, ó, o exato. professor tá lá. Não é só o slide que você tá passando. Porque o pessoal coloca o É, slide e fica só no slide slide. transmitindo. O máximo que pode acontecer é conexão cair, mas Já o aconteceu. slide Já é, aconteceu. Mas tudo é treino, que nem agora. Ó, acabou de cair a conexão aqui, você volta numa boa. Então, assim, sim, você vai aprendendo. Ah, acontece mesmo. É, eu estava dando é, aula outro dia para sala com 80 alunos que a gente tem. Acabou a energia aqui em casa. Acabou a energia. uia. Aí eu olhei e falei, putz, acabou a energia. Aí eu vou no WhatsApp com um dos alunos que representa a turma. Eu falei, viu, acabou a energia aqui em casa. A aula, amanhã a gente continua. Daqui a pouco a gente volta. Tempos modernos, sem muita vergonha, sem muita dor de cabeça. É, Aí eu acho que é onde mora a resiliência para a gente enfrentar esse momento que a gente está passando. Quanto mais isso. você se colocou até esse instante nesses desafios diversos, e quanto mais você se experimentou e deixou É, acontecer, nesse momento eu acho que melhor preparado você está. Porque as pessoas que não quiseram se experimentar agora estão sendo meio que forçadas a algumas é. experimentações. E aí vem sofrimento. É uma pena, né? Agora, assim, por exemplo, ano passado eu me dispus, por exemplo, a divulgar o meu trabalho através de palestras em faculdades. Eu fiz umas 3, 4 na região aí. Para Da mim, ó, eu vou fome. te dizer, viu, pode ser exercício de ego inchado, o que for, mas eu amei. Eu não fiquei nervoso, juro para você. Para mim, eu encarei, eu consegui, sei lá o que aconteceu comigo, mas assim, a gente fica à vontade para começar, que a gente está falando, eu já vi palestrante dizer que você ficar à vontade é o primeiro, você dominar o assunto, é isso que ele falou. Totalmente. Você domina o seu assunto, já é meio caminho andado para você se desinibir, né? E Totalmente. então, eu dominava o assunto, estava falando que é caricatura, que eu já faço há quase 30 anos, né? Então, você só não aprende alguma coisa se você for um imbecil, né? E Não, com graças a certeza. Deus acho que eu não sou. Então, eu me senti muito à vontade, porque assim, o desenho tem muito essa coisa da brincadeira. Eu acho que você deve desenhar, às vezes, sorrindo ou gargalhando, sabe? É um prazer imensurável, né? Você Então, esquece na todos os palestra, eu problemas. consegui ter esse prazer para falar para as pessoas também, sabe? Porque é uma coisa, como você falou, da nossa essência. A gente fica muito à vontade se a gente está integrado com a gente mesmo, né? Então é uma Sim, delícia, né? sim. Eu não tenho muita dor de cabeça. Eu acho que eu tive já em algum momento. é, Ah, mas nossa, como assim, né? De repente a Ana Paula, aquela figura de pesquisador sério que você quer ter, mas na verdade, assim, se você é sério, se você é séria dentro da sala de É, aula ou dentro do contexto, e a seriedade está, você domina o assunto, você sabe o que você está falando. Tem alunos aqui meu que eu é. acabei de ver, tá entrando aluno meu aqui da faculdade também na nossa live. Opa! Eles sabem que, por exemplo, dentro da sala de aula eu sou a Ana Paula. Lá eu estou no meu papel Sim. professora, pesquisadora. E às vezes aqui no Instagram eu estou totalmente à vontade. Aqui eu estou muito mais Ana Illustrations. Tô numa outra persona. Tô numa outra É. persona. Mas eu domino, são dois temas diferentes, são dois temas que exigem habilidades diferentes, posturas diferentes às vezes, mas se você domina esses temas, ok, beleza, você vai estar bem. O problema é quando você faz a coisa meio forçada, né, Érico? Pois é, pois é. Né? Ou porque você não gosta, ou porque você quer ser e não é, não é? Então, e só autoconhecimento, na verdade, é que nos revela, né? O que nós somos, o que nós queremos. E eu acho que E desenho, nós estamos desenho nessa ajuda. época.
E o desenho acho que revela muito, 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 muito sobre nós. Assim, a gente também nós somos de um tempo em que precisava se virar para muita coisa. Não que nós não nos viremos hoje, mas assim, tem muitas potencialidades que quem tem mais essa flexibilidade, né, tá nadando de braçada. Então, tipo, eu tô fazendo essas lives, mas o meu sonho dourado é fazer um podcast. Então já vai ser tudo um exercício, sabe? Então, aguarde que já já eu vou virar um entrevistador de fato. Mas é o próximo passo. Quem começa a fazer É o live, próximo passo. podcasts é o próximo passo. Já tem uns nomes aqui para escolher, já tá em estudo. Já já vocês vão ver novidades aí. Ana, agora o relógio está nos avisando que estamos quase no final. Para a gente não nos despedirmos bruscamente, não deixar o nosso respeitável público ao relento, né? Exato. Então, considerações finais, né? Como a doutora que você é, solta o verbo, abre o coração e também dê os seus caminhos nas redes sociais para o respeitável público deste Instagram. Então, com a palavra. Bom, então, né, antes que o relógio não me corte, quem não me conhece, meu Instagram está lá, né, @_TheAnaIllustrations, né, os desenhos da Ana em inglês, The Ana Illustrations, os desenhos da Ana em inglês. Quem não conhece, está super convidado, será muito bem-vindo, vou ficar honrada. Quem quiser conhecer um pouquinho lá dos meus desenhos, né, que eu faço realmente sem muita pretensão, eu faço o que eu gosto e faço com muito amor e espero realmente tocar as pessoas com esse carinho, com esse amor, que é o que eu mais quero transmitir com os meus desenhos para as pessoas. Muito bem. Nesse momento em que a gente está tão assim recluso, né? Tento de todas as maneiras no meu Instagram, tanto divertir as pessoas, como também do meu lado pesquisador, às vezes informar as pessoas com relação ao momento que a gente está passando. Mas tudo vai passar, tudo vai dar certo. E eu acho que a gente tem que ter só um pouquinho de paciência, resiliência e aguentar firme, que logo, logo tudo volta ao normal. Vai voltar ao normal, sim. As pessoas falam que vai existir um novo normal. Logo, logo vai voltar ao normal, sim. Ah, volta, volta. E os anormais que se cuidem, né? Que já eles não vão, eles vão ter que rebolar para sobreviver a essa pandemia mental, principalmente, né? Esse momento diz muito da gente, até da reação às crises, né? A gente é um país eternamente em crise, né? Então, essa é uma crise que talvez a geração da sua filha não tenha passado, né? Nós convivemos com inflação de não sei quantos % ao ano, nossa, né? Essa remarcação de preço, presidentes com o senho franzido, militares ou não. Então, eu tenho a coisa do humor, você tem a coisa do amor, mas tudo está interligado. E agradeço demais. Deixo um coraçãozinho para todos os nossos seguidores. O meu é o coraçãozinho. Muito amor e muito humor para todos nós. E essa live aqui vai ficar amanhã, já vai estar no meu YouTube. Então, quem quiser ver, quem não conseguiu ver ao vivo, vai poder ver as nossas reflexões, as nossas risadas e toda a nossa arte, a arte de viver, principalmente. Olha que bonito, né? Com certeza. Foi muito essa pérola poética a gente se despede. Não, foi muito bom. Ana, valeu. Maravilhoso. Adorei. Espero que o pessoal tenha curtido também. E a gente volta com outras pessoas interessantes. E amanhã estamos no YouTube, essa nossa conversa aqui. Valeu, gente. Tudo de bom. Beijos, abraços, boa noite. Beijos. Tchau, tchau. Valeu.